Muito bem, irmãos e amigos, nós vamos dar sequência hoje, conforme fazemos nos nossos cultos à noite, nós vamos dar sequência ao estudo de Gênesis, no capítulo 27. Nós estamos estudando o capítulo 27 de Gênesis já há um bom tempo. É um capítulo longo, não é um capítulo curtinho, é um capítulo longo. Você já estudou comigo, vocês já estudaram comigo grandes porções desse capítulo, já estamos chegando no versículo 18, mas nós já fizemos alusões a outras partes dele, em outras ocasiões, já lemos o capítulo todo e já vimos outras porções dele todo. É um capítulo que tem 46 versículos e nós fizemos há algumas semanas algumas considerações preliminares para entendermos o lugar desse capítulo no livro de Gênesis, e não somente o lugar desse capítulo na narrativa de Moisés, mas também algumas características próprias do capítulo 27, nós também destacamos em algumas informações preliminares. Eu enumerei, foram 5 considerações preliminares que eu apresentei quando nós começamos a estudar o capítulo 27 de Gênesis, considerações ligadas, como eu disse, ao lugar de Gênesis 27 na narrativa toda, e também considerações ligadas a características específicas do capítulo 27, características teológicas, características literárias, características históricas de Gênesis 27 que eu destaquei aqui. São essas 5 preliminares que devem estar sempre na nossa mente para que nós compreendamos, tenhamos uma visão correta desse trecho. Mas eu não posso, obviamente, em todas as pregações, eu não posso repetir essas informações preliminares. Não há como eu repeti-las em todas as pregações. Eventualmente, eu repito, enquanto vou pregando as diversas partes, eu repito uma informação preliminar ou outra, dependendo do espaço que eu estou comentando no texto. Eu repito uma informação ou outra, mas eu não posso, em todos os sermões, apresentar novamente as preliminares. Então, os irmãos que quiserem ter acesso a essas informações preliminares ligadas ao lugar do capítulo 27 no livro e também a alguns traços distintivos desse capítulo, devem procurar as primeiras pregações ou a primeira pregação sobre Gênesis 27. Você, tendo acesso a essa pregação, e isso está no nosso site, você acessa com toda a facilidade ali, então você terá as informações ali sobre o capítulo 27, as informações preliminares. Algo que eu preciso destacar e que eu sempre destaquei como informação preliminar e que não tem como eu deixar de destacar aqui, é que o capítulo 27 tem 5 quadros narrativos. E cada um desses quadros narrativos é caracterizado por um diálogo importante. Há um diálogo muito importante em cada um dos 5 quadros narrativos que compõem Gênesis 27. Então, nós estudamos o primeiro quadro narrativo de Gênesis 27, que abrangeu os versículos 1 a 4. O primeiro quadro narrativo, que nós já estudamos, nós colocamos um nome nele, e o nome é: Isaque pede para Esaú se preparar para a bênção. Nós então pegamos esse quadro narrativo dos 4 primeiros versículos e estudamos à saciedade cada um dos versículos e aprendemos lições importantíssimas para a nossa vida nesses 4 versículos. Depois estudamos o segundo quadro narrativo. O segundo quadro narrativo é um quadro mais longo, é um quadro mais extenso. Nós gastamos algumas semanas estudando o segundo quadro narrativo. Foi um quadro feio, quadro narrativo feio, um quadro de maquinações de Rebeca, o personagem dominante do segundo quadro narrativo. Foi Rebeca com suas maquinações, com seus ardis. E nós colocamos um nome
no segundo quadro narrativo, que vai dos versículos 5 a 11, e o nome do segundo quadro narrativo é Rebeca convence Jacó a roubar a bênção. Nós vimos isso e estudamos o segundo quadro narrativo, tivemos sermões abrangendo aí o segundo quadro narrativo e nós já encerramos a exposição desse trecho que vai dos versículos 5 até o versículo 17. Hoje nós vamos começar o estudo do terceiro quadro narrativo. E o terceiro quadro narrativo também não é bonito. O terceiro quadro narrativo se chama Jacó engana Isaque, seu pai. Pelo nome, você já deduz que o terceiro quadro narrativo, com os diálogos que aparecem aqui, não é um quadro muito bonito. Aliás, o capítulo 27 não é um capítulo bonito. Nós até ficamos perplexos. Como podem coisas tão horríveis acontecerem e isso compor o quadro aí do plano de Deus para fazer com que a nação de Israel viesse à luz. E já comentamos esse dilema teológico várias vezes, não vamos comentar novamente hoje. Mas vamos começar hoje a exposição do terceiro quadro narrativo, que vai dos versículos 18 a 29. Os versículos 18 a 29 são versículos que abrangem o terceiro quadro narrativo, Jacó engana Isaque, seu pai. Os outros quadros narrativos eu vou enunciar depois, na medida em que eu for explicando o capítulo 27, aí eu enuncio os outros dois, faltam 2 quadros narrativos, são 5 quadros narrativos só no capítulo 27. Muito bem, o terceiro quadro narrativo, Jacó engana Isaque, seu pai, abrange os versículos 18 a 29, como eu disse, e nós vamos então agora fazer a leitura desse quadro narrativo. Abra sua Bíblia, não é momento agora de você abrir a geladeira, não, agora é para você abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, e nós vamos então ler esse terceiro quadro narrativo, Jacó engana Isaque, seu pai. Que triste, que história triste é essa, que história feia é essa. Mas nós vamos ler aqui e vamos estudar esse terceiro quadro narrativo até onde o tempo aí permitir que nós caminhemos. Então vamos fazer a leitura de Gênesis 27, versículos 18 a 29. Eu vou ler aqui na versão revista e atualizada. Acompanhe aí na sua casa, preste muita atenção. Vamos crescer juntos na palavra de Deus. É tão raro o tempo juntos aqui. Vamos prestar atenção nesse tempo de leitura e de exposição. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 27, 18 a 29. Diz assim: Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha casa, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou.
Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. E aqui termina o diálogo do terceiro quadro narrativo. Como eu disse para vocês, cada quadro narrativo apresenta um diálogo. E esses diálogos são extremamente importantes no desenrolar da história aqui. E nós temos aqui então um diálogo muito importante, é o diálogo em que Jacó engana Isaac, seu pai, e nós vemos o desfecho desse engano. Qual era o objetivo desse engano? Era roubar a bênção de Esaú. Isaac estava cego, lembrem-se disso. Ele não reconhecia as pessoas visualmente, ele estava cego, já idoso. E Jacó, orientado por sua mãe Rebeca, todos nós já aprendemos a história, estudamos esse trecho, o quadro narrativo anterior. Jacó, orientado por Rebeca, se aproxima de seu pai Isaque, cobre o pescoço e os braços com pelos de cordeiro, de carneiro, para que ele passe a ideia, passe a imagem de ser um homem peludo, como Esaú era. Ele veste as roupas de Esaú para que o cheiro de Esaú fique nele, e ele então engana seu pai, como vemos aqui nesse quadro narrativo, e o engano dá certo. Você vê no finalzinho, nos versículos 28 e 29, os versículos 28 e 29 são decisivos, porque os versículos 28 e 29 mostram Isaac dando, enfim, a bênção a Jacó. E essa dádiva da bênção, o pronunciamento dessa bênção dada aqui, é algo irrevogável, conforme nós veremos nos próximos quadros narrativos. O próximo quadro narrativo já mostra isso, a irrevogabilidade da bênção. É impossível agora revogar e dizer, não, Jacó me enganou, eu vou tirar a bênção dele e dar agora a Esaú. Não tem como isso acontecer. Essa dádiva da bênção, a bênção que é enunciada e que está consubstanciada nos versículos 28 e 29, é uma bênção que não tem como revogar, não tem jeito. Então, esse quadro narrativo que mostra esse diálogo aí de Jacó mentindo para o seu pai desconfiado, fazendo perguntas e tudo mais, esse quadro mostra que a mentira de Jacó e os estratagemas, os ardis, os truques de Rebeca funcionaram, deram certo. E os versículos 28 e 29 mostram, então, a bênção sendo dada a Jacó. Então, é um quadro também que é triste, porque você vê o engano dando certo. É claro, nós não podemos perder de vista o capítulo 25, que mostra que isso estava nos planos de Deus. Havia um oráculo, havia o pronunciamento de uma profecia no capítulo 25, registrada no capítulo 25, em que Deus, consultado por Rebeca, quando os meninos gêmeos ainda estavam no ventre dela brigando, o Senhor disse, por meio ali da consulta de Rebeca, o Senhor disse a ela, olha, o mais velho servirá ao mais moço. Então, havia uma profecia dizendo que essa bênção seria mesmo de Jacó, mas o modo como tudo isso aconteceu mostra o engano, a mentira, as maquinações, né? Tudo está sob o controle de Deus, que vai fazer com que aquele oráculo aconteça, que vai fazer com que aquele oráculo se cumpra e realmente o mais velho sirva
o mais moço. Você vê aqui na bênção, o texto fala assim no versículo 29, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti, diz o versículo 29, mostrando que aquele oráculo do capítulo 25, o mais velho servirá ao mais moço, era algo relacionado a essa bênção. Então Deus tinha o plano de fazer com que isso acontecesse, de fazer com que Jacó herdasse a bênção. Mas tudo isso aconteceu em meio a mentiras, fraudes, enganos, maquinações. Apesar de tudo isso ser tão mal, como nós temos dito, tudo isso estava sob o controle e administração de Deus, que usa inclusive os atos de perversidade das pessoas para realizar os seus planos. Deus faz isso. Ele usou Herodes e Pôncio Pilatos e as autoridades e povos de Israel para fazerem tudo o que a mão do Senhor e os seus propósitos predeterminaram. Diz o capítulo 4 de Atos, diz isso. Ele usa os gestos dos maus, ele usa os atos dos maus de um modo sábio, de modo soberano, para fazer com que os seus decretos se concretizem na história. Deus age assim, é um grande dilema isso na teologia, um grande mistério. Não é um mistério porque está presente aqui, mas é um grande enigma. Como nós podemos conciliar essas coisas? Nós não sabemos, mas sabemos que Deus age assim. Muito bem. Vamos então olhar para esse texto e nós vamos olhar desse texto a perspectiva que eu quero dar de análise desse texto é a perspectiva relacionada ao modo como a mentira funciona. Então veja bem, há várias maneiras de nós abordarmos esse texto. Note o que eu estou dizendo. Há várias maneiras de abordarmos esse texto. Nós podemos focalizá-lo de diversos ângulos, mas não existem diferentes significados. Todos os versículos presentes aqui, cada um deles tem um significado só. Não é que cada versículo tem vários significados. Não é isso que estou dizendo. Longe de mim dizer uma bobagem desse tamanho, que cada versículo, cada um tem a sua interpretação e cada um interpreta como quer. Isso seria uma loucura dizer algo assim. Só um maluco diria que você pode interpretar cada versículo do jeito que você bem entende, que a Bíblia tem várias interpretações. Não tem, ela não tem. Ela tem uma interpretação só, ela tem um sentido só. Então eu vou explicar os versículos, o sentido deles, mas eu quero fazer uma abordagem dessa passagem toda sob o foco da maneira como a mentira funciona. Eu quero apontar isso olhando para esse quadro narrativo. Eu poderia olhar de outro modo, eu poderia abordar esse trecho sob a perspectiva do comportamento de Isaac, como a vítima do engano ela é induzida ao erro. Poderia fazer isso, seria uma outra forma de abordar o texto. Eu poderia abordar o texto destacando palavras-chave presentes no texto. Eu poderia abordar o texto destacando realidades teológicas que emanam do texto. Tudo isso só seriam abordagens diferentes. E todas elas daria para fazer. Mas eu escolhi abordar desse jeito, como a mentira funciona. É assim que eu vou abordar esse texto aqui. Agora, o significado dos versículos é um só, é único. Eu não posso dar um significado de outra pessoa, não, mas eu vejo isso de outro jeito. Não tem como. O sentido é objetivo. E é isso que nós vamos ver aqui, olhando para esses versículos. Agora note, a abordagem que eu vou dar a esse quadro narrativo é uma abordagem da perspectiva da mentira. Como a mentira funciona. Então, eu vou enunciar aqui 3 verdades que saltam do texto. São 3 verdades que saltam do texto acerca da mentira. É engraçado, né, falar assim, 3 verdades sobre a mentira, né? É engraçado falar isso, mas há verdades sobre a mentira. E é importante que nós conheçamos essas verdades. Por quê? Porque nós vivemos num mundo mentiroso. Nós vivemos cercados por pessoas mentirosas. Há esposas que mentem para seus maridos.
Há maridos que mentem para suas esposas. Há filhos que mentem para seus pais. Há pais que mentem para seus filhos. Nós sabemos que as pessoas, os crentes, no contexto do trabalho, no contexto ali profissional, são muitas vezes até orientados a mentir. Eles são levados a mentir e recebem ordens para enunciar, para pronunciar mentiras. Outras pessoas, querendo escapar de problemas que elas próprias criaram, nos quais elas próprias se meteram, enunciam, pronunciam mentiras terríveis. E muitas vezes dizem, mas isso é algo que não tem como eu evitar. E todo mundo, quem não mente, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas geralmente usam alguns versículos bíblicos para santificar o seu pecado, né? Quem é você para me julgar? Tira o argueiro que está no seu olho, para depois, tira a trave que está no seu olho, para depois tirar o argueiro que está no meu. Então, as pessoas que vivem aí fora e não têm temor de Deus e tudo mais, muitas vezes tentam santificar o seu pecado ou justificar o seu pecado por meio do enunciar, né, de versículos bíblicos, né? Todo mundo mente, assim, não tem problema e tudo mais. E nós, às vezes, somos tentados a banalizar o pecado por causa dessas visões equivocadas. O texto que está diante de nós é um texto que revela algumas coisas sobre a mentira, que eu quero destacar na medida em que eu for explicando o texto. E isso que o texto revela sobre a mentira é algo realmente de assustar, que deve fazer com que nós olhemos para a mentira com muita desconfiança. Já era para ser assim, mesmo sem estudar esse texto, porque a Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. Satanás é o pai da mentira. Ele é assassino e mentiroso. São duas marcas do diabo. Quando ele mente, inclusive, ele mente com o objetivo de matar. Por que Satanás inventa mentiras? Satanás inventa mentiras para matar, porque ele é assassino. Quando ele mente sobre doutrinas aí por aí afora, ele faz isso para destruir vidas, para matar e matar eternamente, para conduzir as pessoas para a morte eterna. Ele é assassino no aspecto físico, ele tem prazer no assassinato, e ele é mentiroso. Então, isso por si só já deveria fazer com que nós olhássemos para a mentira com muita desconfiança e fugíssemos disso. Mas o texto que está diante de nós, ele nos ajuda a compreender outros aspectos da mentira, nos ajuda a perceber outras realidades ligadas à mentira que devem nos alertar. E nós vamos olhar então para isso. Então, a primeira verdade sobre a mentira que nós percebemos aqui é que a mentira conduz à profanação. O que é isso? Nós vamos aprender. O que é a profanação? A profanação é o sacrilégio. Nós quase não falamos essa palavra hoje em dia. Parece ser para nós uma palavra muito católica, uma palavra do contexto ritualístico católico, mas ela não é necessariamente, ela não pertence a esse contexto, ela tem um significado que é importante para nós, mas nós quase não falamos isso, não usamos essa palavra, até porque vivemos num contexto muito secularizado, e num contexto secularizado não existem coisas sagradas. E se não existem coisas sagradas, não há como haver profanação, não há como haver sacrilégio. Mas nós vamos ver aqui, nós veremos, enquanto estudarmos os versículos 18, 19 e 20, os versículos 18 a 20, nós veremos que a mentira conduz à profanação. Isso é muito sério. O que é profanação? Eu posso até adiantar aqui. A profanação ou o sacrilégio é, num sentido bastante restrito, a palavra tem um sentido restrito, é o desrespeito pelo que é sagrado. Isso é sacrilégio. Isso é profanação. Eu fiz aqui uma composição aqui
nos meus estudos, nas minhas anotações, eu fiz uma composição de alguns léxicos da língua portuguesa e fiz aqui e pude elaborar uma definição de sacrilégio, de profanação. É o desrespeito a certas normas ou preceitos religiosos, é o pecado cometido contra aquilo que é considerado sagrado, isso é sacrilégio, isso é profanação, é a desonra ou a difamação direcionada a coisas, crenças ou pessoas que são caracterizadas como sagradas. Então isso é profanação, isso é sacrilégio. A mentira, de acordo com os versículos 18, 19 e 20, conduz ao sacrilégio, à profanação do que é sagrado. Isso é terrível. Isso por si só deveria fazer com que fugíssemos da mentira. Outra verdade sobre a mentira. É engraçada essa frase, a verdade sobre a mentira. A segunda verdade sobre a mentira é a seguinte: a mentira conduz a truques. O que são truques? São armações, são ardis, são artifícios, são farsas, são falsificações, são manobras. Tudo isso são truques. A mentira conduz a truques. Para a pessoa manter a mentira, ela tem que fazer certas falsificações, ela tem que realizar certas manobras, ela tem que se envolver com algumas farsas, ela tem que fazer armações, ela tem que recorrer a artifícios, a ardis. Então a mentira, ela conduz a pessoa nessa direção. O mentiroso, ele acaba por ter que realizar alguns truques. No caso de Jacó, ele colocou ali os pelos sobre os braços para enganar o seu pai. Ele estava mentindo. Agora essa mentira fez com que ele praticasse essa falsificação, essa manobra de má fé, esse ardil, essa armação, essa farsa. E a mentira faz isso, ela conduz a truques. A pessoa cria falsificações para tentar convencer aquele a quem ela está mentindo. Veja como a mentira vai conduzindo a erros maiores. A pessoa mente e mentindo, ela é conduzida no rumo do sacrilégio, da profanação do que é sagrado quando ela mente. A pessoa mente e ela é conduzida no rumo da prática de truques, de armações, de falsificações. E ele segue nessa direção para manter a sua mentira. E isso está, essa parte, a mentira conduz a truques, está nos versículos 21 a 24. Versículos 21 a 24, você tem ali a evidência disso, que a mentira conduz a truques. A pessoa mente e depois que ela mente, ela tem que criar algum truquezinho, alguma falsificação para provar a sua mentira. Nós vimos recentemente, aí até foi engraçado, né? Engraçado por causa da inocência da criança. Ela mentindo para a mãe, dizendo ali alguma coisa, que ela tinha sido dispensada da aula, alguma coisa assim, não sei. Ela escreveu lá um bilhete da professora. E escreveu lá: é verdade esse bilhete. Algo ridículo. Mas ela mentindo, ela foi conduzida na direção de criar uma falsificação, de fazer uma manobra, de criar um artifício, um ardil, de armar algo. Ela fez um bilhetinho ali da professora, escreveu, ela autenticou o bilhetinho, escrevendo lá: é verdade esse bilhete. Bilhete, ele escreveu, era tudo errado. Ridículo, isso é ridículo, é claro que é ridículo, mas isso ilustra o que a mentira é capaz de fazer. Ela conduz a pessoa em outras direções, ela conduz a pessoa no rumo da profanação, do sacrilégio, e ela conduz a pessoa no rumo das armações, das falsificações, das manobras de má fé. E por último, terceiro item, a mentira conduz à frieza. Nós vemos isso nos versículos 25 a 29.
A mentira conduz à frieza. Isso é assustador no texto que está diante de nós. Nós já vimos essa frieza própria da pessoa que maquina. Nós vimos essa frieza em Rebeca, pegando as roupas do seu filho Esaú, pegando as melhores roupas do seu filho Esaú e dando para Jacó, para que Jacó vestisse as roupas e roubasse a bênção de Esaú. Você vê a frieza daquela mãe. Como pode uma mãe fazer isso? Como ela pode ir ao guarda-roupas do filho e pegar as roupas dele, algo tão íntimo dele, e usar aquilo para prejudicá-lo? É a frieza daquela mulher maquiavélica, daquela mulher ardilosa. Aqui nesse texto nós vemos que o homem mentiroso é semelhante, ele desenvolve uma frieza. Nós vemos nos versículos 25 a 29 que Isaac, velhinho, cego, incapaz de enxergar, de distinguir as coisas, ele beija o seu filho, ele beija Jacó, achando que Jacó era Esaú. E é um momento de muita ternura, aquele momento. Como um filho pode enganar o pai num momento como esse? Como o filho pode ser tão insensível com o pai num momento como esse? Um momento terno como esse, o seu pai ali tão vulnerável, tão idoso, tão debilitado, tão crédulo. Como pode ali o seu pai vulnerável naquela situação, ainda o seu pai se aproxima e abraça o seu filho e beija o seu filho? Como pode o filho manter o seu propósito de enganar o pai naquela hora? Nós aprendemos, nós vemos, quando olhamos para esse quadro, observamos esse quadro, imaginamos esse quadro em nossa mente, nós vemos isso. A mentira conduz à frieza. A pessoa tem que desenvolver isso, ela tem que ser fria para poder manter a sua mentira. Ela vê o engano, ela vê a pessoa sendo vitimada de forma inocente, uma pessoa querida nossa, alguém que nós amamos, pessoa querida nossa, sendo vitimada de modo terrível por aquela mentira nossa. Ela ali sendo terna conosco, sendo amorosa conosco, sendo cuidadosa conosco. Jacó beijando o seu filho ali no momento de ternura maravilhoso. E a pessoa, no entanto, mantém o engano, mesmo diante daquela pessoa inocente que está lá servindo, nos tratando com tanto carinho, com tanto cuidado. A pessoa mentirosa continua o seu engano. Por quê? Porque a mentira conduz à frieza. A pessoa perde a sensibilidade, perde os afetos, né? A sensibilidade afetiva, ela perde isso. A mentira destrói isso nela. Então nós vamos olhar para isso tudo, nós vamos caminhar sobre esse texto. Hoje não vai dar tempo de ver tudo, mas nós veremos então pelo menos aí o comecinho disso tudo aí, os irmãos vão me acompanhar. Vamos então olhar para isso. Veja aí, terceiro quadro narrativo, Jacó engana Isaac, seu pai, versículos 18 a 29, primeira verdade sobre a mentira. Primeira, a mentira conduz à profanação. Vamos olhar então os versículos 18, 19 e 20. Acompanhe. Diz assim, versículo 18, fala assim: Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Veja aí essa expressão, quem és tu, meu filho? Por que ele fala isso? Por que Jacó faz essa pergunta? Muito simples, conforme nós veremos na sequência dessa narrativa, Jacó, desde o primeiro momento, ele percebeu que a voz era diferente. Ele percebeu isso, já logo de cara. Quando ele disse, quem és tu, meu filho? Ele mostrou com isso que ele não reconheceu aquela voz como sendo a voz de Esaú. Então já surge aqui, já logo de cara,
Assim que Jacó entra e aborda o seu pai, já surge uma barreira já. Ele percebe, Jacó percebe que Isaac notou algo estranho, notou algo errado e Jacó vai ter que começar já a pronunciar as suas mentiras. Então, não vai ter outro jeito. Quando Isaac pergunta, quem és tu, meu filho? Mostrando que não reconhece a voz ali de Jacó como sendo a voz de Esaú, Jacó só tem um recurso a buscar para manter ali o seu plano. E que recurso é esse? É a mentira. Não tem outro jeito. Ele vai ter que enunciar uma mentira agora. E ele vai ter que enunciar essa mentira e sustentar essa mentira. O problema é que essa mentira terá desdobramentos. E ele vai em frente mesmo assim? Vai. Ele vai em frente com sua mentira, mesmo com todos os desdobramentos dessa mentira. Ele vai em frente. É assim que funciona a mentira. Ela traz desdobramentos. E o mentiroso, ele tem que pagar o preço. Ele tem que viver esses desdobramentos todos da sua mentira. Não tem jeito. E veja, na sequência, então, o texto prossegue. O texto diz assim, fala, quem és tu, meu filho? Pronto, está criada a barreira, só tem um jeito de sair dessa sinuca que aparece aqui já no versículo 18. E aí nós temos o seguinte, respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú. Pronto. O que nós temos aqui? Nós temos aqui duas palavrinhas. É uma mentirinha. A mentirinha são duas palavrinhas na língua hebraica. Anoki, Esav. Anoki, Esav. Eu sou Esaú. É bonito, né? Esav. Esav é mais bonito que Esaú. Eu acho que é mais bonito. Então ele falou, Anoki, Esav. Duas palavrinhas só. Simples. É uma mentirinha desse tamanhinho. Anoki, Esav. Duas palavrinhas só. Só que agora ele vai ter que manter o Anoki, Esav. Ele vai ter que manter o Anoki, Esav, custe o que custar. Ele vai ser conduzido por causa dessas duas palavrinhas. Olha o perigo, olha o tamanho da mentira. Duas palavrinhas. Anoki, Esav. Sou Esaú. Ele vai ter que manter essas duas palavrinhas, ele vai ter que manter essa mentira, e isso vai conduzi-lo por caminhos terríveis e vai conduzi-lo aos pecados mais repugnantes. Só duas palavrinhas, Anoki, Esav. Mas ele vai ter que aumentar essa mentira. Essa mentira vai ter que crescer e vai ter desdobramentos, como nós temos falado. Veja então a sequência. Ele diz, sou Esaú. E aí note, ele fala Anoki, Esav, é o cerne da mentira, é a mentira que ele vai ter que manter até o final. E aí ele complementa, teu primogênito. O que ele está fazendo aqui? Quando ele fala teu primogênito, é uma palavra só na língua hebraica, é mais uma palavrinha que ele acrescenta aqui. A palavrinha que aparece aqui é uma só no texto hebraico, em português ficou teu primogênito, duas palavrinhas, mas no hebraico é uma palavrinha só. Ele fala teu primogênito, ele incrementou a mentira. Ele acrescentou algo mais, tornando a mentira mais repugnante ainda. Ele mostra aqui que está aumentando a mentira. Anoki, Esav, eu sou Esaú e sou teu primogênito. E veja, não vai parar aí. Veja a sequência, veja o que acontece. Ele diz, sou Esaú, teu primogênito, disse a mentira principal, incrementou a mentira, teu primogênito, tornou a mentira ainda mais repugnante, dizendo isso. E aí veja o que ele fala, fiz o que me ordenaste. Olha o que está fazendo, olha o que está acontecendo aqui. Ele está aumentando ainda mais a mentira, mas agora é curioso. Ele faz o seguinte, olha só. Ele é um filho que está desonrando o pai.
ele está tirando proveito do pai velho e cego. Ele está enganando o pai dele. Enganar o pai, enganar alguém da família, o marido que engana a esposa que engana o marido, o filho que engana o pai que engana o filho. Nós podemos colocar essas pessoas no rol das piores pessoas que há. Meu Deus! Como alguém pode perpetrar um ato assim de engano contra um ente querido? Contra alguém que você ama, que está lá com você, da sua família. Como você pode fazer isso? Nós até entendemos alguém mentir para um inimigo. Nós podemos até entender alguém mentir para um estranho. Mas isso que acontece aqui está acontecendo no seio familiar. Nós já falamos bastante sobre isso, que o capítulo 27 é um capítulo que realça muito as relações de família. Fala muito sobre meu filho, meu pai, seu irmão, meu irmão. Isso acontece muito em Gênesis 27, destacando tudo isso, essas expressões todas, meu pai, meu filho, meu irmão, seu irmão, essas expressões todas querem destacar que tudo está acontecendo no contexto de família. Então, quando Jacó estava fazendo isso, quando ele estava dizendo Anoqui Esav, eu sou Esaú, eu sou o teu primogênito, ele estava falando isso para o pai dele. E agindo como um filho perverso, um filho que desonra o pai. Aliás, numa das práticas de maior desonra que um filho pode cometer contra o seu pai, mentir para ele, enganá-lo para tirar proveito dele. Dá para imaginar um gesto mais horrível de um filho em relação ao seu pai do que esse? Mentir aproveitando da fragilidade dele, da cegueira dele, da disposição amorosa dele a se aproveitar disso, mentir, enganar, para arrancar algo dele em benefício de si próprio. Dá para imaginar um filho que desonra mais o pai do que esse? Difícil. Mas note, ele além de fazer isso, ele se apresenta como um filho, é isso que irrita. Ele se apresenta como um filho que honra o pai. Olha o que ele diz: eu fiz o que me ordenaste. É assustador. Eu sou seu filho obediente. Eu sou o filho que segue as suas ordens. Eu sou o filho exemplar. O Senhor me chamou e me deu ordens. E eu fiz o que o Senhor mandou. Veja, eu sou Esaú, eu sou o seu primogênito e eu sou o seu filho obediente. Eu sou Esaú, mentira. Eu sou o seu primogênito, mentira. E eu sou o seu filho obediente, mentira. A mentira está crescendo. Ele não era Esaú, ele era Jacó. Ele não era o primogênito, ele era gêmeo, mas tinha nascido depois de Esaú. Ele não era o filho obediente, era o contrário. Ele era o filho enganador, suplantador, que enganava o pai idoso e cego e que agora se apresenta como filho obediente, que faz o que o pai ordena. Note o que a mentira está fazendo. A mentira está crescendo, a mentira está tomando mais formas, ela está aumentando, ele está enfeitando a mentira, incrementando a mentira para tornar a mentira mais crível. E aí a história prossegue. Veja o que acontece no versículo 20, e o versículo 20 é central, por quê? Porque o versículo 20 é o versículo onde a mentira leva à profanação. Veja aonde o Anoqui Esav, as duas palavrinhas, Anoqui Esav, eu sou Esaú. Veja aonde essa mentirinha, duas palavrinhas só, conduziu. Veja aí o versículo 20. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa? E aí vem o finalzinho, meu filho. Sempre o autor bíblico querendo destacar isso.
Tudo isso aconteceu em família, entre o pai e o filho. Destaca isso, o meu filho não está aí por acaso, é uma expressão carinhosa. Isaac, ele está desconfiado, mas ele não perde a ternura. É isso que dói nessa passagem. Isaac está desconfiado o tempo todo. Quem és tu, meu filho? Ele fala, ele está desconfiado. Como é que você encontrou essa caça tão depressa? Ele está desconfiado, ele mostra isso, ele mostra a desconfiança. Como você achou a caça tão depressa? Ele mostra a desconfiança, não está louco, ele está cego, não é bobo. Ele percebe que há algo estranho, mas ele não perde a ternura. Ele continua chamando aquela pessoa que está diante dele de meu filho. Ele continua realçando isso, o autor realçando que é algo em família, e Isaac mantendo ali o seu afeto paternal, mesmo quando ele expressa a sua desconfiança. E ele pergunta, como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele ficou perplexo. Por quê? Porque, é claro, Esaú era um exímio caçador. Ele usava armas, ele usava ali o seu arco com habilidade, ele sabia usar seus instrumentos de morte, de caça, ele sabia fazer isso. Mas note, para para cumprir aquela ordem de Isaac, Esaú teria que preparar os seus equipamentos, ele teria que tomar ali as suas flechas, afiar talvez as suas flechas, preparar todos os equipamentos para a viagem, se preparar para a viagem, ajuntar suas coisas todas. Talvez ele tivesse que passar a tarde toda, ou quem sabe até a noite, no meio do campo, procurando a caça ideal. Ele não poderia trazer qualquer coisa para o seu pai comer, ele não poderia trazer um coelho para o seu pai comer, ele tinha que trazer talvez uma gazela para preparar ali uma carne gostosa, e o seu pai então desfrutar de um momento maravilhoso numa hora tão especial como a hora da bênção dada ao primogênito. Então certamente ele teria que procurar um animal nobre para aquele momento. Não é trazer qualquer coisa lá para fazer uma comida qualquer para o seu pai, não é trazer uma pombinha para o seu pai fazer lá, uma pombinha passarinho, comer lá uns pedacinhos de carne, não. Teria que trazer alguma coisa boa. Então, Esaú gastaria tempo. Note, ele teria que preparar seus equipamentos, partir para o campo, teria que achar a caça, teria que ser a caça ideal, ele teria que abater esse animal, teria que limpar esse animal, trazer esse animal para casa. Quanto tempo demoraria para isso? Não sabemos. Teria que preparar uma refeição saborosa do jeito que seu pai gostava, assar aquela carne toda. Isso levaria tempo. Não era uma coisa para se fazer em 2 ou 3 horas. É claro que não. Isso demoraria talvez aquele dia todo, e talvez só no dia seguinte Esaú conseguisse chegar com a refeição ali, com tudo pronto, com tudo bem preparado, ele chegando do campo, preparando a refeição, se preparando, trocando de roupas e se aproximando do seu pai, todo paramentado, pronto para aquele momento especial. Isso demandaria tempo. Então, Isaac estranha. Isaac diz, mas como você conseguiu tão depressa isso? E aí vem a resposta surpreendente de Jacó. O que ele diz? O Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. O Senhor teu Deus. É interessante isso aqui. Por quê? Porque essa é a primeira vez na Bíblia que essa expressão aparece. O Senhor teu Deus. É curioso isso. É uma expressão comum. No Antigo Testamento aparece muito isso. Yahweh, Eloheika, o Senhor teu Deus. Nós que somos crentes e conhecemos a Bíblia, nós estamos acostumados com o uso dessa expressão. O Senhor teu Deus. No Antigo Testamento aparece muito. Se você olhar, por exemplo, Êxodo 20, versículo 2, dá uma olhadinha lá rapidinho, veja lá. Êxodo 20, versículo 2.
você vê o seguinte aqui: então falou Deus todas estas palavras. E aí vem o versículo 2, Êxodo 20, eu estou lendo. Eu sou o Senhor teu Deus, Yahweh Eloheika. Eu sou o Senhor teu Deus. Esse nome, o Senhor teu Deus, é o nome que Deus usa, é o nome que Deus escolheu mais tarde. Êxodo aconteceu, esse episódio que eu li aqui em Êxodo, aconteceu muito tempo depois desses episódios envolvendo Isaac e Jacó. Mas esse nome é o nome, esse nome que aparece pela primeira vez aqui nesse versículo que estamos estudando, como parte de uma mentira. Esse nome foi o nome que Deus escolheu para se apresentar como Deus da aliança. É isso que é doloroso aqui, é isso que realça a natureza sacrossanta desse nome. Deus escolheu mais tarde esse nome, o Senhor teu Deus. Deus escolheu esse nome mais tarde para se apresentar como Deus da aliança, como Deus do pacto com Israel. Então, esse é o nome do Deus fiel. Esse é o nome do Deus verdadeiro. Esse é o nome do Deus fidedigno. É isso que é curioso notar. Yahweh Eloheika é o nome do Deus da verdade, do Deus leal, do Deus que é leal ao pacto, do Deus que é leal à aliança com Israel. Eu sou o Senhor teu Deus. Geralmente ele complementa e fala que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, mostrando a sua fidelidade, mostrando que ele é verdadeiro, que ele cumpre a sua palavra, que tudo que ele diz deve ser crido de todo o coração. Eu sou o Senhor teu Deus. É um nome repleto de significado na literatura bíblica posterior. É o nome do Deus do pacto, o nome do Deus da aliança, o nome do Deus fidedigno. É o nome sacrossanto de Deus, Yahweh Eloheika. E vejam, no entanto, como ele é usado aqui na primeira vez que ele aparece. Vejam como ele é usado. Ele é usado numa mentira. Esse personagem, Jacó, diz, o Senhor teu Deus. Ele usa exatamente esse nome, que mais tarde vai ser adotado para se referir ao Deus do pacto, ao Deus da aliança. Ele usa exatamente esse nome para fortalecer a sua mentira. Profanação, sacrilégio, blasfêmia. Ele faz isso. A mentira conduz à blasfêmia, à profanação, ao desrespeito àquilo que é sagrado, ao sacrilégio. A blasfêmia faz isso. A mentira faz isso, a mentira conduz a isso. O homem que mente, muitas vezes ele jura em nome de Deus, ele jura em nome de Deus para manter a sua mentira. A sua mentira conduz a isso, à blasfêmia, à profanação, ao sacrilégio. Ele diz, o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Quando eu vejo isso, quando eu vejo essa mentira, eu não sei, a primeira imagem que me vem à mente é até curioso, eu não sei, os mais jovens não vão lembrar disso, mas alguns anos atrás, acho que foi, eu notei aqui, foi em 1994, muitos aí não tinham nem nascido ainda, mas o Brasil ele tem histórias na sua política que são histórias folclóricas, são personagens na nossa política que são folclóricos. Há muito tempo atrás, isso aconteceu aí por volta de 1994, aconteceu no Brasil o que nós chamamos, e foi chamado pela mídia, de aí, o escândalo, né, do orçamento. Alguns políticos, alguns deputados federais corruptos haviam se enriquecido com base aí nas manipulações do orçamento da União.
E houve aí o escândalo do orçamento, que foi descoberto, muito desvio de dinheiro, e deputados que ficaram ricos, e foram 7 deputados que ficaram ricos, com esses desvios todos. E esses deputados, como eles eram pequenininhos, eles foram chamados de os anões do orçamento. Esse ficou sendo o nome deles, o título que deram para eles, os anões do orçamento. E eu me lembro agora dos detalhes acerca aí desse escândalo do orçamento, não me lembro agora aqui dos detalhes acerca de cada um deles, não sei os nomes de cada um deles, mas teve um chamado João Alves, o deputado João Alves, que era o líder de todo o esquema, e ele foi chamado numa CPI para tentar justificar a sua fortuna. E ele disse o seguinte, é algo ridículo, ele disse o seguinte, olha, eu fiquei rico, eu fiquei milionário, né? Eu sei que a minha fortuna não corresponde àquilo que eu ganho como deputado, mas eu fiquei assim rico, fiquei milionário porque eu ganhei na loteria. E ele alegava que ele ganhou na loteria 200 vezes, ou mais de 200 vezes. Já imaginou? Eu não conheço ninguém ganhando na loteria nenhuma vez. Mas ele ganhou, ele dizia que tinha ganhado na loteria cerca de 200 vezes. Ele comprou 200 bilhetes premiados e ficou milionário. Né? De tanto ganhar na loteria, meu Deus, só tinha que ficar milionário. Mas o que ficou mais ridículo nessa história toda foi que ele disse, olha, eu fiquei rico assim, ganhando na loteria 200 vezes, ou mais de 200 vezes, eu fiquei rico assim porque Deus me ajudou. Deus me ajudou a ganhar na loteria. Deus me ajudou a ficar rico. Vejam o que ele fez, veja o ponto a que ele chegou, que para a sociedade secular é apenas uma piada isso. Para a sociedade secular isso é apenas ridículo, e deram de ombros e fizeram, na época, os programas humorísticos, fizeram piadas com isso, zombaram disso, e merecidamente, que realmente é uma desculpa estúpida, ridícula, infantil, pueril, uma desculpa como essa, além da invenção de que ganhou 200 vezes na loteria. Mas ele afirmar, olha, Deus me ajudou, isso é típico do mentiroso. O mentiroso, ele é conduzido à profanação. Quando esse anão do orçamento, quando o líder do orçamento, João Alves, lá em 1994, ele disse isso, ele estava repetindo o erro de Jacó. Deus me ajudou. Eu fiquei milionário, eu sou um ladrão. Na verdade, ele era um ladrão, um homem mentiroso, um homem desonesto, que estava roubando dinheiro do país, e roubou muito dinheiro do país, segundo nós vimos na época. Ele já faleceu, esse homem, não sei qual foi o desfecho disso tudo, não me lembro agora. Mas ele estava respondendo aqueles processos todos por causa da sua desonestidade, e ele mentia dizendo, eu fiquei rico ganhando na loteria 200 vezes, ou mais de 200 vezes, mas como pode isso? Isso não tem sentido. Ele dizia, Deus me ajudou. O Senhor teu Deus olhou para mim e Ele aprovou a minha vida e me favoreceu e fez com que eu ganhasse mais de 200 vezes na loteria e ficasse milionário, como vocês podem ver olhando aí o meu patrimônio. Profanação, sacrilégio, blasfêmia, usando o nome de Deus para defender a sua própria mentira. Quem fez isso? Quem fez isso na Bíblia? Jacó. O patriarca da nação de Israel fez isso. Ele usou o nome do Senhor, Yahweh. Ele usou esse nome. O Senhor teu Deus, Elohim. Ele usou esse nome, Yahweh, Elohim. Ele usou esse nome para defender a sua mentira. O que ele estava dizendo? Ele dizia, o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Quando ele disse isso, ele estava dizendo o seguinte, olha, Pai, o Senhor, Pai, o Senhor tem um Deus. O Deus que o Senhor serve Yahweh. O Senhor serve Javé, Jeová, em português. O Senhor serve esse Deus. E esse Deus maravilhoso que o Senhor serve, Ele demonstrou que aprova as suas intenções de me abençoar.
E como esse Deus que é o teu Deus, como esse Deus que é o Deus que o Senhor serve, demonstrou aprovação dos seus projetos, do seu projeto de me abençoar. Muito simples. Esse Deus, o Senhor teu Deus, ele enviou a caça ao meu encontro. E por causa disso, então, eu consegui abatê-la mais depressa, encontrá-la e abatê-la mais depressa e trazê-la tão depressa ao Senhor. O fato de eu estar aqui não é resultado de uma fraude que eu pratiquei com a ajuda da minha mãe Rebeca, não. O fato de eu estar aqui tão cedo é resultado da bênção de Yahweh Eloheika. O fato de eu estar aqui tão cedo não é resultado de maquinações, de tramóias, de mentiras, não. O fato de eu estar aqui é prova de que o Senhor, o teu Deus, o Deus que você serve, me abençoou. E eu agora estou aqui comprovando isso, que a bênção que o Senhor quer dar para mim, o Senhor realmente deve dar. Dê essa bênção para mim, porque Deus já deu provas de que Ele aprova esse seu projeto. E assim então nós vemos nesse trechinho, nos versículos 16, 18, 19 e 20, nós vemos que a mentira produz ao sacrilégio. Bem, há várias formas de sacrilégio na Bíblia. Se você pratica mentira, você talvez caia numa delas. O nosso tempo está um pouquinho adiantado. E nós não temos aqui agora, não dá tempo agora, de eu elencar todas as formas de sacrilégio que eu alistei aqui e que podem ser cometidos ou cometidas essas formas de sacrilégio em decorrência da manutenção de uma mentira. Eu tenho aqui algumas delas. Por exemplo, a blasfêmia contra o nome de Deus. Isso pode decorrer da mentira. Nós vemos em Romanos 2,24 que isso é um sacrilégio, o nome de Deus sendo profanado entre os gentios, porque os judeus, eles falavam coisas que não praticavam. Isso produzia blasfêmia nos outros. A mentira de A fazia com que B blasfemasse. A mentira de A fazia com que B cometesse profanações. Nós vemos isso em Romanos 2,24. Nós vemos o desprezo pela igreja local em 1 Coríntios 11:22. Eu vou depois comentar isso com mais tranquilidade, com mais calma. Nós vemos o ataque aberto contra tudo que é sagrado, um sacrilégio cometido pelo anticristo que vai se levantar um dia o anticristo vai se levantar e vai cometer sacrilégios. Eu quero apontar isso para vocês. O macular algo sagrado como o leito do casamento. Você sabia que macular o leito matrimonial, o adultério, por exemplo, qualquer prática sexual fora do casamento, isso implica em sacrilégio, porque você acaba maculando o casamento que é sagrado, que é sacrossanto. Qualquer ato sexual que desonre o casamento é um sacrilégio. Por quê? Porque o casamento é algo sacrossanto, é algo sagrado para Deus. Escarnecer da palavra de Deus é um sacrilégio também. Eu quero apontar isso para vocês com mais tranquilidade depois. Mas agora, para terminar, por causa do nosso horário, tem que passar muito rápido. A gente vai falando, explicando as coisas, e quando eu olho no relógio eu fico até assustado. Já são 19 horas e 26 minutos. Mas eu quero apontar um tipo de sacrilégio aqui, que eu acho que pode ser bastante comum. Veja o que diz Isaías 1,13. Veja Isaías 1,13 e veja como a mentira pode levar alguém a isso. Se você é mentiroso e vai à igreja e realiza atos de adoração, você
está cometendo nesses atos de adoração, você está cometendo profanação do que é sagrado. Você está cometendo sacrilégio. Você está desrespeitando o nome de Deus. Se você mente, se na sua vida você conta mentiras, se nos seus relacionamentos você conta mentiras, você vive de mentiras, você nutre mentiras, você mente para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus patrões, para os seus professores, você vive nesse contexto de mentiras e nutre mentiras, e depois, mesmo vivendo assim, você procura oferecer a Deus atos cultuais. Lembre-se, esses atos cultuais que você pratica sendo mentiroso, esses atos cultuais são atos de profanação e de sacrilégio. Veja o que diz Isaías 1, versículo 13, e aí nós encerramos aqui. Diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Aqui Deus está falando por meio do profeta Isaías, ele está falando sobre o culto levítico, sobre o culto judaico nos dias de Isaías. E ele está dizendo, Deus está dizendo por boca de Isaías que ele não queria mais que os cultos se realizassem no templo, que os cultos não se realizassem mais por meio das diversas festas religiosas daquela nação. Ele fala, parem com os cultos. Parem com as ofertas, parem com as festas do calendário religioso, parem com essas celebrações cultuais e religiosas todas. Eu não quero mais esses cultos, eu não quero mais essas celebrações. Ele diz, parem com as ofertas, não tragam mais as ofertas aqui no meu altar. Parem com o incenso. Eu não quero mais o incenso que vocês queimam sobre o altar, eu não quero mais. Isso para mim é algo abominável. As ofertas de vocês são coisas vazias, para mim não valem nada, elas não valem nada. E o incenso que vocês queimam é algo que para mim cheira mal, para mim é abominação. Ele prossegue, e também as festas de lua nova, do calendário religioso, eu não quero mais que vocês celebrem isso. Os sábados que vocês guardem, parem de guardar. Isso não vale nada mais para mim, não interessam para mim mais em nada. Isso para mim, eu estou tendo nojo dessas coisas, desses atos cultuais, a convocação das congregações. Eu tenho nojo disso tudo, eu não suporto mais isso. Os atos cultuais de vocês, eu não quero que eles continuem, porque ele diz, não posso suportar, ele termina o versículo, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, ele diz. E ele prossegue dizendo que ele não suporta mais as festas, as solenidades. Ele fala, isso é um peso para mim, suportar isso. O que ele está dizendo aqui, ele está mostrando o seguinte, se você tem as suas mãos sujas de pecado, se você tem uma vida suja, imunda, de desobediência, se você tem uma vida de mentiras, de hipocrisias, uma vida marcada por sujidades, por coisas que Deus abomina, e você com uma vida assim, você se aproxima de Deus com orações, com uma vida assim, você se aproxima de Deus com louvores, com uma vida assim, você se aproxima de Deus para cultuá-lo na igreja, com uma vida assim, você vai até a sua congregação lá e começa a cantar e levanta as suas mãos e fecha os seus olhos e dirige o louvor e diz coisas bonitas e participa dos cânticos e participa das súplicas. Com uma vida suja você faz isso. O texto bíblico diz aqui que tudo isso que você realiza é algo que Deus não suporta. Tem nojo disso, nojo.
ele tem desejo de vomitar essas coisas, ele não suporta o cheiro disso, ele não suporta o gosto disso, ele não suporta contemplar essa iniquidade da sua vida, a podridão da sua vida, misturada, associada aos atos cultuais. Você tem as mãos imundas, sujas, a vida porca, a vida imunda, cheia de pecados, e você se aproxima de Deus em oração, você se aproxima de Deus em culto, você se aproxima de Deus louvando a Ele, Ele diz: eu não suporto isso. Vocês estão profanando o meu nome. Vocês estão cometendo sacrilégio, vocês estão maculando o meu culto, vocês estão me dirigindo orações, pronunciando o meu nome, se aproximando das coisas que eu estabeleci para ser adorado, e vocês estão fazendo isso com a vida repleta de sujidades. Eu não posso suportar isso, não posso, não aguento ver isso, eu tenho nojo disso tudo. Então notem, ainda que os dias atuais desprezem a palavra sacrilégio, porque nos dias atuais não existe nada de sagrado mais, a Bíblia permanece a mesma. E se você mente, e se você tem uma vida de segredos feios, e com essa vida de mentiras e de segredos feios, de práticas feias, você vai à igreja para cultuar, ou você apresenta a Deus suas orações, lembre-se disso. Isso é uma profanação. Isso é um sacrilégio. Isso é um pecado que Deus não suporta. Ele tem nojo das suas orações. Ele tem nojo dos hinos que você canta. Ele tem nojo da sua presença ali na igreja, junto à congregação. Ele tem nojo disso tudo. Você pode dizer: pastor, o que eu faço? O que eu posso fazer? Eu tenho associado a iniquidade a esses atos. Eu tenho cometido profanação. Tenho usado o nome de Deus de modo que Ele não se agrada. Como fez Jacó? Ali no meu modo de viver, eu tenho cometido profanação como Jacó cometeu. O que eu faço? Só existe um jeito de você lidar com o pecado. Você deve confessá-lo e abandoná-lo. Diz: Senhor, me ajuda. Eu quero me aproximar do Senhor com as minhas mãos purificadas, com o meu coração purificado. Eu quero pronunciar o seu nome e essa pronúncia do seu nome ser marcada por santidade, por verdade, por adoração verdadeira, por louvor verdadeiro, por orações aceitáveis ao Senhor. Eu não quero cometer sacrilégio, eu não quero cometer profanações, eu não quero macular o seu culto, eu não quero macular nada que seja sagrado, o seu nome, o seu povo, as orações, o culto. Eu não quero fazer isso. Eu não quero ser um Jacozinho, não quero ser isso. Perdoa-me. Ajuda-me a abandonar essas coisas e a viver a minha adoração e serviço ao Senhor com sinceridade, com transparência, com verdade no meu coração. Me ajuda nisso. Livra-me da mentira. Livra-me da mentira de uma vida dupla. Livra-me da mentira que leva à profanação. O Senhor ouve, Ele perdoa e restaura. Na próxima semana, eu vou falar no comecinho, vou fazer uma digressãozinha para falar sobre outras formas de profanação aqui, e depois nós vamos falar sobre os outros itens ligados à mentira. A mentira conduz a truques e a mentira conduz à frieza. Vamos falar na semana que vem sobre isso também, tá bom? Irmãos, vamos encerrar, nós vamos orar agora encerrando, e um detalhezinho, um aviso para aqueles irmãos que voluntariamente, alegremente contribuem com a nossa igreja. Nossa igreja está caminhando bem, graças a Deus. Nossos projetos que envolvem recursos materiais estão caminhando muito bem. Graças a Deus, estamos indo bem. A nossa área de convivência, onde vai funcionar o primeiro seminário teológico infantil que teremos no Brasil, teremos na história da Igreja Cristã o primeiro seminário teológico para crianças.
A nossa área preparada para isso está caminhando. Ela deu uma interrompidinha lá, porque precisávamos definir algumas coisas ligadas ao modo como o funcionamento do gás é ali, porque teremos uma cozinha lá, vai se processar. Nós já definimos isso, parece que já está tudo muito bem definido e vamos então retomar tudo ali e estamos caminhando. O principal já terminou, não falta muita coisa para terminar as nossas obras e temos caminhado ali. Deus tem abençoado, na área patrimonial temos tido os recursos aí necessários para prosseguir. Os irmãos da nossa igreja, em especial, né, os membros da igreja, os irmãos da classe de novos membros que gostam de participar também do ofertório, irmãos de outros lugares que eventualmente falam, eu quero contribuir. Nós temos irmãos de outros países que contribuem conosco, que enviam suas ofertas para nós, para os nossos projetos. É muito legal e graças a essa generosidade nós temos conseguido realizar várias coisas. Então, vocês que são crentes e que voluntariamente têm essa disposição, vocês devem realizar as suas ofertas nesses dias por meio da transferência bancária. Não tem outro jeito, você vai ser remetido aí, o pastor Thomas vai colocar aí um link aí, vai informar vocês sobre a conta bancária e os detalhes aí referentes à contribuição nesses dias de pandemia. Ele vai informar vocês têm aí os acessos no nosso site, você pode entrar no nosso site também, www.igrejaredenção.org.br, não é .com, .org.br. Você chega lá, tem lá um botão chamado Apoie este trabalho. Você clica ali e você tem lá os dados certinhos para você apoiar o trabalho, se você quiser. Note bem, na nossa igreja ninguém é obrigado, nem os membros são obrigados a dar nada. Isso é algo feito de modo voluntário, alegre e livre, e os membros fazem isso movidos por sua responsabilidade. Eles entendem, eu sou membro da igreja, claro que eu tenho que contribuir, eu vou contribuir. E fazem isso alegremente, não é uma coisa que eles fazem com peso no coração, reclamando, obrigados, o pastor lá, né, eu lá, cobrando, cadê o dízimo? Não existe isso na nossa igreja. Todas as ofertas da nossa igreja chegam à nossa igreja de modo voluntário, livre e alegre. Todas. Nós não temos ninguém que dá ofertas lá porque é obrigado a fazer isso. E mais, para dar ofertas em nossa igreja tem que ser crente. Se você está nos assistindo e você não é crente, o nosso apelo é que você não dê ofertas para nós. Por favor, mas eu sou rico e eu quero dar 1 milhão para a igreja. Olha, dê o seu 1 milhão para outra coisa. Para outra igreja, talvez. Não dê para nossa. Não dê para nossa. Por quê? Porque nós não queremos manter somente o suprimento das nossas necessidades como igreja pequena que nós somos. Nós queremos manter também a nossa visão teológica. E na nossa visão teológica, o trabalho do Senhor é sustentado somente pelos discípulos do Senhor. Só. Se você não é discípulo do Senhor, agradecemos sua generosidade, agradecemos sua disposição, mas por favor, não dê ofertas para nós. Agora, se você é um crente, não, eu sou crente e eu quero honrar a Deus com os meus bens. Se você é um crente, mas eu não sou da igreja, não tem problema. Se você é um crente, mas não é da igreja, você pode dar sua oferta. Você é um crente. O que interessa para nós é isso, que você seja um crente. Você só não pode dar oferta se você não for crente. Se você não é crente, nós não queremos. Nós queremos dizer o seguinte, olha, na nossa igreja, todos os recursos que chegam e tudo que nós fazemos aqui, nós só fazemos com o dinheiro do povo de Deus. Não recebemos nada do Estado, não recebemos nada de incrédulos, não recebemos nada de organizações que existem por aí, nada disso. Nós realizamos tudo com os recursos do povo transformado pela graça de Deus. Se você pertence a esse povo, você pode dar a sua oferta. Se você não pertence, muito obrigado por sua disposição, mas nós não queremos a sua oferta, tá bom? Muito bem, é isso por hoje. Vamos orar encerrando e que Deus abençoe a todos vocês ao longo dessa semana que se inicia. Oremos. Senhor, obrigado por esse tempo aqui. Continua a abençoar a nossa igreja, abençoa aqueles que têm a disposição de contribuir, para que nunca nada nos falte.
Abençoa-nos, Senhor, naquilo que aprendemos da sua palavra. Ajuda-nos para que fujamos da mentira em todas as suas formas e assim não sejamos levados à profanação, ao sacrilégio, ao desrespeito pelo seu nome. Ajuda-nos a assimilar as lições da sua palavra e que nós cresçamos no conhecimento dela para que honremos ao Senhor em todo o tempo. Pedimos essas bênçãos, pedimos por uma semana de paz e o fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.